Você irá ouvir agora a mensagem de um propagador. Alô, tudo bem? Eu sou o propagador. Estou transmitindo para você de algum ponto onde este ponto foi criado por Deus. Este ponto foi criado no início de tudo, há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, no padrão dos homens, porque o Todo-Poderoso Deus, ele não obedece aos mesmos parâmetros que regem a Terra, por uma razão muito simples. Ele estabelece os parâmetros que nos regem, a sua criatura, que rege a Terra, que rege as nações, que rege os homens. O Todo-Poderoso Deus é aquele que estabelece e que determina como as coisas funcionam. Este é o Deus que eu venho propagar aqui, nesta transmissão. Este Deus, ele nos proporcionou uma revelação. Essa revelação está na sua palavra, a Bíblia. Existem muitas pessoas, existem muitas religiões, existem muitos programas, existem a política, existem incontáveis fontes de difusão de informações e de diversão até, músicas, entretenimento, esportes. Existe uma infinidade de propagações, de notícias, de informações, de músicas, tudo isso sendo difundido, tudo isso sendo dito todos os dias. Todos os dias você é bombardeado por inúmeras formas de difusão de alguma ideia. Inclusive esta transmissão que eu estou a propagar para vocês. Mas o que eu estou falando é aquela que é a mais importante de todas as mensagens. A revelação de que Deus é o estabelecedor de todos os princípios, de todas as coisas que funcionam, independentemente se elas funcionam de acordo com a sua vontade ou não. De acordo com a sua vontade eu vou refazer, porque Deus, ele é absoluto e estabeleceu determinados parâmetros para que nós, criaturas dele, pudéssemos alcançarmos a plenitude, alcançarmos uma melhor forma de viver. Esta forma, ela é prescrita na palavra de Deus, na Bíblia, e é sobre ela que eu gostaria de conversar com você que está me ouvindo. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Abrindo a Bíblia, a gente constata que no seu primeiro parágrafo, Deus nos proporcionou saber que, no seu primeiro parágrafo da Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, aonde você está, pode abrir no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, é o primeiro parágrafo que diz: no princípio criou Deus céus e terra. Essa informação, ela não está relacionada com o planeta Terra. Eu vou citar novamente: no princípio Deus criou céus e terras. Esta informação está ligada à criação de todas as coisas. Céus, que está no plural na Bíblia, significa o mundo espiritual, e terra tem o significado do mundo material. Esses dois vetores, eles permeiam toda a criação humana, eles permeiam toda a trajetória humana, toda a sua trajetória como pessoa individual, permeia nesses dois vetores, nesses dois mundos, nesses dois blocos, o bloco espiritual e o bloco terreno, o bloco material. A Bíblia segue ainda com o relato dizendo que, já no parágrafo seguinte, que a terra era sem forma e vazia, ou seja, o mundo material era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu fiz uma pausa, eu propaguei a você o primeiro, o segundo e o quarto parágrafo da Bíblia, porque eu queria falar com você, você que está me escutando, eu queria falar com você, eu queria destacar para você o terceiro parágrafo, que diz assim: e havia trevas na face do abismo. Esse é o terceiro parágrafo da Bíblia. Havia trevas na face do abismo.
Você pode me perguntar, era a terra? Não, não era a terra. Porque a criação, o capítulo nos mostra que a criação da terra, que Deus fez em 7 dias, sol, os mares, os animais, criou tudo, criou o homem. Esse processo criativo, ele veio depois dessas primeiras informações. O que Deus estava fazendo? Logo, no seu prelúdio de criação, o que Deus estava fazendo era estabelecendo os princípios que regeriam todas as coisas. E se você me perguntar, o que são essas todas as coisas? Todas as coisas são tudo. É os princípios que regem as nações, é os princípios que regem o funcionamento da terra, é os princípios que regem a física, é os princípios que regem a química. Todos os princípios foram estabelecidos anteriormente à criação do nosso planeta, do nosso céu, que é o nosso firmamento, e da criação do ser humano, que a Bíblia relata a posteriori, que isso foi procedido em 7 dias, depois dos grandes princípios norteadores de todas as coisas serem estabelecidos pelo Todo-Poderoso Deus. Portanto, voltando ao terceiro parágrafo, diz assim: e havia trevas na face do abismo. Havia trevas na face do abismo. É um princípio. Se eu fosse estabelecer uma ponte, criar uma ponte entre este princípio universal e a vida humana, e a sua vida, você que me escuta, é facílimo constatar o paralelo. Por quê? Porque se nós fizermos um retrospecto da nossa história, daquilo que foi a nossa vida, você vai notar que a maior parte dela, você vai ver em todas as vezes que você queria criar algo, todas as vezes que você queria dar um passo, todas as vezes que você teve que tomar uma decisão importante, você tinha trevas diante de si. Agora você pode compreender melhor um pouco este princípio. Trevas, escuridão diante de nós, escuridão diante dos passos a serem seguidos. E de uma certa forma, me valendo de um pouco de ousadia, eu diria que hoje, eu diria que agora, nesse exato momento, nos passos que você quer dar para a frente, há trevas. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Você não sabe. Portanto, há trevas. É um princípio universal. Eu estou pegando os princípios e construindo uma ponte para a vida humana. Este princípio também vale para as nações. Este princípio também vale para a cosmologia, para o universo. Mas para não tornar essa transmissão excessivamente complexa, eu vou me ater à vida, a sua vida pessoal, a minha vida pessoal, a vida de todos. E para dar mais praticidade ainda ao que eu estou falando, eu vou me ater à vida agora, a sua vida agora. Ora, se há trevas na face do abismo, o que eu farei como ser humano? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com as minhas decisões se há trevas? Eu não poderia nunca estar transmitindo aqui se de mim mesmo houvesse uma resposta. Eu mesmo não sei para mim. Então eu tenho que me valer daquilo que a Bíblia estabelece. Eu tenho que me valer do princípio estabelecido por Deus. Porque na criação, quando a gente vai lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, nos primeiros parágrafos, Deus cria, depois dele ter estabelecido os princípios, depois dele ter estabelecido como as coisas funcionariam, o que Deus faz? Ele cria o universo. No versículo 3. No versículo 3 ele diz: haja luz e houve luz. Ele estabeleceu isso. No terceiro versículo da palavra de Deus na Bíblia, ele relata isso através do escritor do livro, claro, Moisés. Deus relata no seu versículo 3 que ele diz: haja luz. A grande ordem para o universo: haja luz e houve luz. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Foi quando foi criado o universo. Não foi quando foi criado o planeta Terra. Não foi quando foi criado o homem, as árvores, o mar, as coisas. Não. Primeiro ele criou o universo. E se nós não estivéssemos falando de Deus aqui, se eu fosse apenas citar a física comprovou em experimentos recentes que o universo foi criado realmente de uma grande explosão. O que eles chamam de Big Bang, uma grande explosão. E a Bíblia relata, no seu terceiro versículo, que Deus falou: haja luz e houve luz. Mas nós estávamos conversando, nós estávamos construindo uma ponte desses princípios universais. Eu estava construindo uma ponte para o princípio nosso, da nossa vida humana. Ora, se há trevas na face do abismo, e se isso é um princípio universal, evidentemente que esse princípio se aplica aos seres humanos,
aos projetos, às coisas que nós queremos realizar, as decisões que você precisa tomar. Sempre você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, quais serão os efeitos das suas decisões. A gente não sabe, a gente sabe que há trevas, muito bem que aqui a gente sabe que é escuro, mas só que Deus estabelece também um princípio universal. Ele diz: haja luz. Ele disse: haja luz. Ele fixou a forma de que como nós podemos e devemos, com a nossa jornada, ele diz que há uma luz, e com essa luz nós podemos transformar trevas. As trevas não vão se dissipar. Deus disse: haja luz, ou seja, mas se nós caminharmos com a luz que Deus estabeleceu para o homem, certamente a nossa jornada será melhor. E eu vou falar dessa luz. São princípios gerais. Ele é Filho do Deus Filho. Eu poderia abordar inúmeros aspectos de natureza física, de natureza química, de natureza cósmica, dos eventos que eu relatei agora. E talvez nós o faremos nos próximos programas. Mas eu vou falar da luz. Se você for pegar todos os 66 livros da Bíblia, a Bíblia é um compilado de 66 livros escritos por diferentes autores em diferentes épocas, mas ela é um livro tão maravilhoso, ela é tão sagrado, ela é tão revelador, foi inspirado pelo Espírito daquele que disse um dia: haja luz, e houve luz. Foi inspirado por esse Espírito. Todos os seus autores, todos os seus escritores, todos os seus redatores, e ela pontua do Gênesis ao Apocalipse, primeiro livro até o seu último, ela pontua sobre a necessidade de andarmos com essa luz de Deus, a necessidade de andarmos próximos a essa luz, porque andando próximo a essa luz, nós estaremos na luz de Deus, nós estaremos seguros das trevas, nós poderemos dar passos, nós poderemos caminhar nossa jornada com muito mais segurança, com muito mais firmeza, com muito mais convicção. Toda essa introdução que eu venho falando, que eu venho relatando, é para dizer que a Bíblia relata que a grande luz que Deus criou lá no versículo 3 do livro de Gênesis, essa luz é Jesus. Jesus Cristo, Ele mesmo. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é essa notícia maravilhosa que eu venho trazer para você que me escuta. Jesus Cristo, Ele é a luz de Deus. Ele é aquele que nos faz sair, nos faz caminhar por essas trevas numa situação de mais segurança. Sim, Ele mesmo, aquele mesmo que morreu na cruz para nos salvar, para que o seu sangue pudesse nos lavar, nos redimir, para que nós pudéssemos ser tidos como inocentes, porque em nós não há inocência alguma. O ser humano tem uma essência de abismo. Eu estava falando de abismo. O ser humano tem uma natureza de abismo, um fosso que o separa de Deus, que o separa desse ser extraordinário, que o separa dessa santidade, desse Criador. A Bíblia relata lá no livro de Isaías, no seu capítulo 5 e 6, diz que quando os anjos estão perto de Deus, eles tapam os olhos, porque a majestade de Deus é tremenda. Eles tapam, eles não podem, eles não suportam ver a glória de Deus, daquele ser poderoso. Os anjos tapam os seus olhos. Os anjos, serafins, não é invenção minha. Eu não estou me utilizando de algum recurso folclórico para atrair a sua atenção, não estou fazendo isso. Eu estou relatando para você o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que quando os anjos se aproximam de Deus, a categoria de anjos chamada de serafim, eles tapam os olhos, eles não conseguem ver a glória de Deus em algum lugar, em algum espaço físico. Neste momento que você está ouvindo essas palavras, está acontecendo isso. O Todo-Poderoso Deus não é um Papai Noel destinado a ficar curando as suas doenças. Ele não é um quebrador de galho dos problemas que você vive. Não.
Ele é o Criador, Ele é Rei, Ele governa. Deus tem uma majestade tão grande que nós, seres humanos, criaturas dele, não temos condições humanas de nos aproximarmos dele. Por isso que ele estabeleceu a ponte que faz com que nós atravessemos o abismo. Ele estabeleceu a luz, ele estabeleceu a forma em que nós possamos nos aproximar dele, porque nós e nós mesmos nós não temos condições, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. A única forma que nós temos de nos ligarmos até Deus é através do meio que ele mesmo criou. Há 2016 anos atrás, ele enviou o seu próprio filho e, por causa de nossos pecados, Deus matou, fazia parte desde lá do princípio. Quando eu falei sobre criação, ele já tinha estabelecido que o processo do ser humano, se chegar até ele, era através do seu filho. Era através lá do princípio, quando eu comecei a falar aqui, quando eu comecei a transmitir esta mensagem, lá do princípio, Deus já sabia que num determinado ponto da nossa cronologia humana, ele enviaria seu Filho Jesus Cristo. O meu Salvador. Jesus Cristo mesmo disse, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele terá a luz da criação, ele terá a luz, ele terá uma ponte com que ele possa se relacionar com essa majestade, com esse poder infinito, com o estabelecedor dos princípios que regem o ser humano, que regem a natureza, o cosmos, as nações, e até mesmo a sua vida. A única forma que você pode andar com segurança nessa vida é aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e aceitando Jesus Cristo como Salvador. Essa é a grande mensagem, essa é a grande resultante que Deus estabeleceu. É o Evangelho, é a boas novas. Essa é a mensagem que Deus estabeleceu. Não só a mensagem, esse é o caminho que Deus estabeleceu para que você pudesse, no meio a todas essas mensagens que você escuta, em meio a tudo, em meio a todas as religiões, em meio a todos os conceitos religiosos, uma mensagem, uma pessoa, a pessoa de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, em meio a tudo, em meio a qualquer coisa que você tenha que fazer no restante do seu dia de hoje. A forma de você fazer em luz é quando você aceita o parâmetro supremo de que você só pode andar com Deus através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Por quê? Porque já estava determinado, é um parâmetro universal. Você não terá segurança andando com outros deuses, você não terá segurança andando fora do caminho. Você pode notar na sua vida mesmo, você tendo ou não tendo dinheiro, isso é irrelevante. Você tendo ou não tendo casa, você tendo ou não tendo saúde, até mesmo você tendo ou não tendo qualquer conjunto de circunstâncias que o cerca, se você não tiver a Deus, se você não tiver a Jesus Cristo, vai ser treva. Você pode ter todas essas circunstâncias em torno de si, mas você não poderá caminhar com segurança, porque você vai estar em trevas. Mas Deus proporcionou uma forma, Deus proporcionou um jeito, Deus proporcionou uma maneira para você trilhar, para você caminhar pelo abismo, para você caminhar. Essa forma é o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a justiça de Deus, é aquele que promove justiça por você. É como se você tivesse uma dívida enorme com Deus. Vamos imaginar que você acabe sua vida agora. Deus vai cobrar de você um legado. O que você legou para mim ao longo da sua trajetória humana? Se você não tiver Jesus, você vai fazer uma retrospectiva naquele momento de responder a Deus e você vai constatar que você não fez nada.
para este Todo-Poderoso, você vai constatar que você simplesmente viveu a sua vida da forma como você quis, da forma como você egoisticamente se entregou a todo tipo de dissoluções, a todo tipo de problemas. Mas a partir do momento que você aceitou nessa vida a luz do mundo, a Jesus Cristo, se você aceitou esta luz, quando você aceita e Ele lhe perguntar, você vai ter automaticamente uma sentença, você vai ter uma espécie de documento lavrado com o sangue de Jesus. Lavrado, você vai mostrar esse documento para Deus. Você vai dizer a Deus: olha Deus, eu em mim mesmo eu não consegui legar coisas boas para a humanidade, para a minha vida pessoal, mas eu tenho esse documento aqui lavrado com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Deus vai olhar você naquele poder tremendo. Sim, então meu filho, você siga a eternidade, porque você tem um documento na mão, você tem o passaporte. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O cumprimento desta sentença na sua vida, se você o aceitar, depois do juízo de Deus, você vai ter acesso a viver a eternidade, a vida toda com Deus. Eu não gostaria de terminar essa mensagem falando das consequências trágicas do outro lado, se você escolhe a não viver com Deus. Eu não gostaria de terminar, mas eu também seria uma irresponsabilidade minha dizer que a Bíblia diz que após o juízo do abismo vai emergir uma besta e vai devorar a todos aqueles que não optaram por seguir a luz, todos aqueles que negligenciaram a tão grande salvação de Deus. Sim, você está inventando. Se você me perguntar, propagador, você está inventando? Não. Isso está registrado na palavra, no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Está registrado. Eu falarei disso nos outros programas com mais detalhe, mas é tão mais importante que você se atenha neste momento à luz. É tão mais importante que você decida, reconheça que existe um abismo. Se você for olhar o dicionário, você vai notar que abismo é uma grande diferença. Se você está na montanha da sua vida, você se depara e você vê um precipício. Você não tinha visto, porque a própria Bíblia estabelece que havia trevas na face do abismo. É o terceiro parágrafo da palavra. Havia trevas na face do abismo. Você estava caminhando, você vem caminhando a sua vida, você está vivendo a sua vida, talvez agora, nesse minuto mesmo. Você está caminhando a sua vida e você para e você olha lá embaixo. Que abismo, o que eu vou fazer? E Deus proporcionou uma saída. A cruz de Jesus. Uma peça composta de dois elementos. Um elemento que está na vertical, que tem o significado de ir para o céu, e o outro elemento que está na horizontal, que significa as coisas terrenas. A cruz de Jesus faz com que você cruze o abismo com segurança. Se reporte lá nesse exato momento, você veja o momento mais importante da jornada humana é quando Jesus estava lá no Calvário, lá em cima, aquela cruz, naquela peça. Ele estava sendo imolado naquele minuto para que você pudesse cruzar o abismo de uma forma segura. Eu não estou dizendo a você, como outros pregadores, que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ficar milionário. Eu não vou convidar você para endereço nenhum. Eu não vou convidar nessa transmissão para você vir e dar sua oferta. Não vou fazer nada disso. E nem vou lhe prometer que tudo vai ser uma maravilha, que Jesus Cristo é um aerosol que você pode passar na sua ferida e vai ficar bom, você vai ficar bom. Isso é uma ilusão. Isso é o que vendem. Isso é o que vendem aí. Essa é a maior mentira religiosa que o sistema religioso está vendendo falsamente a você. O sacrifício de Jesus Cristo foi muito mais importante do que essas convencionalidades humanas, terrenas. O sacrifício de Jesus foi muito mais importante, muito mais necessário do que você brigou com o namorado, você se está mal no teu casamento ou não. Isso é irrelevante perto da grandeza da salvação que Deus
proporcionou a você lá no começo da criação humana. Ele proporcionou uma ponte para que você atravessasse qualquer abismo com segurança, porque você vai na luz dele, porque você vai na luz de Jesus. No livro de João, no capítulo 14, versículo 4, se eu não me engano, diz que ele é uma fonte de água viva que vai jorrar dentro de você, que vai fazer com que você enfrente os seus problemas, que vai fazer com que você enfrente qualquer escuridão. Por quê? Porque Deus é um mundo de possibilidades. Eu não tenho capacidade humana para relatar, para transmitir aqui todas as possibilidades que você pode em Deus. Eu não conseguiria. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 11, diz que profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, quão impenetráveis são os seus caminhos. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Portanto, meu ouvinte, quero convidar você neste momento, que você se transporte para aquele dia, para aquele evento, que você esteja em Jerusalém, olhando a Jesus, olhando para a cruz, olhando para a luz, olhando para Jesus, e diga a Ele dentro da sua alma que quer segui-lo, que quer andar o abismo com segurança, que quer caminhar com Ele, que quer a paz de Jesus Cristo na sua vida, que quer segui-lo, que quer caminhar com Ele, que mesmo que você não saiba como, Ele vai saber ler a sua alma nesse momento, ler o que você está sentindo nesse momento. Quero convidar a você aí nessa grande jornada de criação da sua luz interior, para que você possa enfrentar melhor os dias que vão vir e que você escape, é claro, do tenebroso mundo do que é viver sem essa luz. Porque se você não está em luz, você está em trevas. A maneira de enfrentar as trevas é optar pela luz. Eu quero convidar você a seguir nessa jornada comigo. Eu quero convidar você a seguir nas transmissões do propagador. Nós faremos juntos essa jornada na busca e no aperfeiçoamento daquele que nos tirou das trevas, como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus o abençoe no restante desse dia. Envie seu e-mail, torne-se também um propagador. Um propagador@gmail.com